O que fazer quando não saber o que fazer? Quantas vezes nós estamos encurralados, sinucados, não sabemos o que fazer. E o que fazer nessa hora? São momentos que todos nós vamos passar, vamos vivenciar situações como esta. Precisamos tomar uma decisão, precisamos encaminhar alguma coisa, mas nós não sabemos o que fazer. Então, o que fazer? Eu quero lembrar um momento bem diferente do nosso, que estamos vivendo hoje. No Novo Testamento, a carta de Tiago revela uma nação dispersa. Os judeus convertidos estavam se dispersando, o contrário do que está acontecendo hoje, em virtude dessa pandemia que nós estamos atravessando. Os brasileiros estão lutando para serem repatriados. E outros de outras nações estão vivendo o mesmo drama. E não sabem como vão poder retornar e voltar para os seus países. Mas situações como essa, muitas delas nós vamos vivenciar. Agora, a Escritura dá o caminho. Nós vamos encontrar sabedoria na palavra de Deus. Quando não soubermos o que fazer, então o que faremos? O texto da carta de Tiago revela uma situação muito difícil. As pessoas estavam vivendo grandes dificuldades, provações. Todos nós conhecemos perfeitamente o contexto dessa carta. Mas é interessante que ele diz ali para ter motivo de alegria ao passar pelas tribulações. E também ele identifica e mostra o resultado disso. Se nós perseverarmos na provação e na dificuldade, nós seremos aperfeiçoados. Então eu preciso saber disso. Primeira coisa, quando eu estou diante de uma situação muito difícil, que eu não sei o que fazer, eu preciso entender que essa será, para mim, para você, a grande oportunidade de aperfeiçoamento. Porque de Deus virá a provisão. Veja os versículos 5, especialmente o versículo 5, ele diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, eu não sei o que fazer, não tenho a menor ideia da solução. Mas a palavra de Deus diz para eu buscar em Deus o discernimento, a percepção, a sabedoria, o caminho da solução. Ele diz: peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. E ele vai além, ele diz: peça com fé, não duvidando. E aí eu vou encontrar, sem dúvida nenhuma, a resposta, a direção. Sim, é um ato de fé, é uma experiência de fé. Eu vou ao Senhor, eu peço com convicção, com clareza. E muitas vezes você pede isso ao deitar, ajoelhado ao lado na sua cama. E você acordará pela manhã com a revelação do Senhor, mostrando o caminho que você deve seguir naquela hora, a solução que você deverá adotar naquele momento. Quando eu não sei o que fazer, agora eu sei como fazer. Eu vou a Deus em oração, pedir a Ele sabedoria, percepção e discernimento espiritual para que eu encontre a solução, a direção adequada e apropriada para aquela situação e para aquele momento. Às vezes, é uma situação de enfermidade. Você já tentou vários tratamentos, não sabe mais o que fazer. Outras vezes, você está lutando com o desemprego. Já procurou dezenas e, por não, às vezes, centenas de pessoas distribuindo seus currículos para várias empresas. Não teve resposta até agora.
Você está precisando mudar de residência e não sabe como você vai encontrar uma outra residência nos valores que você pode pagar, um aluguel adequado a você. Quantas situações! Vai ter que tirar o seu filho da escola e colocar numa outra escola e não sabe aonde colocar. Insegurança, falta de clareza e de percepção. Quantas vezes você não sabe se deve ou não fazer uma determinada viagem? Mas a palavra de Deus nos dá o norte, nos dá a direção. Quando você não sabe o que fazer, busque em oração a Deus e Ele dará a você a resposta, a sabedoria, a orientação, a direção, a revelação que você precisa para lidar com aquela situação. Que Deus nos abençoe.